Oi pessoal, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o professor Flávio, sou professor de vocês da disciplina de Estudo do Movimento Humano. Eu estou gravando essa videoaula aqui para a gente falar um pouco sobre a biomecânica e a cinesiologia da coluna vertebral. Então vamos lá, vou abrir o PowerPoint aqui com a aula. A gente já falou sobre a função da coluna vertebral, né? Ela é essa viga mestra em balanço do esqueleto. Ela é dividida em algumas porções, a anterior e a posterior. Vocês devem ter nessa videoaula aí. Infelizmente eu não tenho webcam, a webcam do meu notebook está estragada, mas vocês acabam que acompanham através desse programa que eu adquiri, que chama Camtasia Studio, a tela, ele captura a tela do meu notebook. Então a gente consegue, através deste programa, capturar essa tela e apresentá-la para os nossos alunos. Então a coluna vertebral tem algumas estruturas, tais como o ligamento longitudinal anterior, que fica na parte da frente, fica nessa região aqui, ele circunda toda a coluna, e o ligamento longitudinal posterior, que fica na parte de trás. Eles seguram esses corpos vertebrais e esses discos vertebrais. Eles formam, tá vendo aqui, ó, o ligamento LLP, LLA. Esse é o corpo da vértebra de baixo, e o disco vertebral, que tem dentro dele os anéis fibrosos e o núcleo pulposo. Outras estruturas também são bem peculiares e vistas na coluna vertebral, tais como o ligamento interespinhal, que fica entre os processos espinhosos das vértebras. Saco, o que é isso aqui? Desejo transição de cores. Vamos manter aqui atual, beleza. E há outros ligamentos, tais como o ligamento flavus, que é o ligamento amarelo, a gente já discutiu ele em sala de aula, e o ligamento interespinhal, que fica bem na parte superior dos processos espinhosos. Então essas estruturas, elas acabam abarcando toda a viga, todo o esqueleto da coluna vertebral, e nos dá essa função de flexibilidade, estabilidade, proteção da medula espinhal. A parte óssea protege a medula espinhal, a parte muscular nos proporciona movimentação e marcha. Então a coluna, ela tem uma série de funções para o corpo humano, tá ok? Como suporte de peso corporal, manutenção da posição ortostática, que é a posição em pé, e esses são os movimentos que a gente executou lá em sala de aula. Flexão, extensão, hiperextensão do pescoço, tronco, né? Flexão, extensão, hiperextensão, inclinações laterais, que são os balanços laterais da cabeça, rotação do pescoço, que é aquele sinal de não. Tronco também, inclinações de tronco, rotações de tronco, lembrando sempre que esses movimentos em excesso causam e prejudicam, causam problemas e prejudicam a coluna caso a gente esteja sustentando muito peso, tá ok? Bom, aqui são as curvaturas normais da coluna vertebral, a gente já falou sobre elas: lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacrocóxica. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 curvaturas fisiológicas da coluna, e elas aparecem como suporte de peso, aumentando a capacidade de suporte, sendo a lordose a posição, faltou aqui um espaço, tá? A posição de impactação total das facetas com aumento da estabilidade. Lembrando sempre que qualquer aumento dessa curvatura, nós temos aí as forças de cisalhamento, a pressão, ela também aumenta, enfim. As curvaturas, elas precisam ter uma certa normalidade. Qualquer excesso dessa curvatura a gente já chama de hiperlordose cervical ou hipercifose torácica, quando o cara ele é muito corcunda ou a mulher é muito corcunda, hiperlordose lombar, enfim. Então essas curvaturas aí, elas são fundamentais para o centro de estabilidade do corpo humano. Essas curvaturas têm para a coluna uma função muito especial: equilibrar e facilitar a distribuição do peso e das forças compressivas, impedindo a sobrecarga. Na ausência dessas curvas, a coluna seria igual a uma tábua reta, e isso provavelmente dificultaria não só a mobilidade, como a questão da marcha, a questão da postura em pé, deitada ou sentada.
Então, falta de simetria, áreas retas ou angulações indicam desvios esqueléticos. Podem ou não ser acompanhados de lombalgia e disfunção. Quando nós temos uma hiperlordose lombar, é muito comum do indivíduo que sofre desse problema ter algum problema a nível de coluna lombar, tais como as lombalgias, devido ao aumento das forças ali e aumento da pressão local. A estrutura óssea, eu perguntei isso em sala de aula, eu bem me lembro. Gente, quantos corpos vertebrais nós temos? São 33, tá? Lembra disso, não esquece jamais. A idade de Cristo, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Eu lembro também que eu comentei sobre, lá no Google Classroom, para vocês identificar para mim a diferenciação dessas vértebras. Vértebras cervicais, elas possuem um forame transversário no processo transverso, que passa ali a artéria vertebral. Nós temos ali as torácicas, cujo o processo espinhoso é mais longo e descendente, o forame vertebral delas é mais circular, as lombares são as maiores, tem a presença do processo mamilar, o processo espinhoso é mais largo e achatado, as sacrais e as coxígeas são fusionadas, soldadas, elas são basicamente aí a base da coluna, a região final ali. Nós temos aí as estruturas articulares vertebrais anteriores, constituídas pelos corpos vertebrais, os discos intervertebrais e os ligamentos longitudinais, tá ok? A função biomecânica dos corpos vertebrais é justamente sustentar o peso, tá ok? Bem como as contrações musculares e cargas externas que ocorrem como levantar, puxar ou empurrar. Tá aqui as considerações importantes sobre o disco, nós comentamos isso em sala de aula, onde a setinha do mouse está aqui capturando, ó. Esses são os anéis fibrosos, que são uma série de anéis cartilaginosos e fibroelásticos, tá? Eles abraçam o núcleo pulposo, que é esse conteúdo central do disco, cujo 80% ou mais aí é água, é um gel, e o resto é glicosaminoglicans, um tipo de proteína específica, dá uma especificidade de um gel nessa região. Então, essa estrutura é que confere aí uma certa resiliência ao disco e dissipa impacto e choque na coluna vertebral. Nós temos aqui um movimento, né, de tração e distração, compressão e distração. Observa que o corpo se movimentando, a certa resiliência do disco vertebral. Nós temos aqui o forame intervertebral. Quando o disco ele fica muito fino, esse forame intervertebral ele diminui o seu tamanho e a medula passa aqui e emerge dela raízes nervosas. Às vezes as hérnias discais também é porque o núcleo pulposo, deixa eu voltar aqui, ó, o núcleo pulposo, aliás, os anéis fibrosos partiram nesse sentido póstero, geralmente acontece mais nesse sentido póstero lateral, né? Ou direito ou esquerdo, e o núcleo pulposo extravasa para a parte posterior da vértebra, entrando nesse canal vertebral aqui, ó, ele sai para cá, ó, um abaulamento aqui, e isso pode comprimir as raízes nervosas que advêm da medula espinhal, e isso compromete a funcionalidade da coluna do indivíduo em termos de movimento, apresentador também. Então tá aqui, a gente já falou sobre isso em sala, anulo fibroso. Olha aí, ó, no total os discos intervertebrais responsabilizam-se por aproximadamente 25% da extensão da coluna. Olha a importância deles, né? Tá aqui um movimento de compressão, mostrando aqui um movimento de distração, compressão, distração ou tração. Aqui o disco comprometido, ó, forças de cisalhamento, uma vértebra vai para frente, a outra vai para trás, movimento de torção, que é de rotação ou giro, os ligamentos LLP e LLA, aqui em cima mostra eles num corte medial, né? Aqui já mostra eles na íntegra,
o LLP e o LLA, abarcando aí toda a coluna, desde a sua parte superior até a sua parte inferior. Lembrando sempre, o LLA ele limita o encurvamento para trás, que seria extensão, e o LLP o encurvamento para frente, que seria a flexão. Tá ok? Entre os corpos das vértebras e os ligamentos, há veias e artérias que passam por forames para dentro do corpo. Todo o osso ele é nutrido, que a gente chama de artérias nutrícias, né, que passam dentro dos forames nutrícios. Os ligamentos flavos, do latim flavus, flávio, né, significa amarelo. Meu nome, Flávio, mais uma vez repetindo para vocês aqui nessa videoaula, significa dourado, amarelo, amarelado. É uma série de 23 ligamentos intersegmentares que ficam entre os corpos e ficam entre as lâminas vertebrais. Eles dão certa flexibilidade à coluna. A cor amarela reflete o alto conteúdo elástico. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre as partes, as regiões da coluna vertebral, começando pela coluna cervical. A primeira região aí, falando sobre cervical alta, nós temos a região crânio-vertebral, que é formada pelo occipital, que é o osso da base do crânio, com o atlas e o axis. Primeira vértebra cervical e segunda vértebra cervical. Tá ok? Então está aqui especificado aqui a articulação atlanto-occipital, C0 e C1. Então a região atlanto-occipital não compreende ainda o axis, tá bom? Mas faz parte da região crânio-vertebral. Essa articulação possui 2 graus de liberdade, tem essa função de movimento mais suporte de cabeça, porque o atlas segura a base do crânio, segura o crânio, tem essa função muito importante. Essa articulação atlanto-occipital, ela tem pouquíssimos movimentos de inclinação lateral, auxilia mais na flexão e na nutação do pescoço, que é a projeção do pescoço para frente, tá ok? Aqui nós temos uma vista mais próxima dessa região atlanto-occipital, mas o que é mais importante dessa região não está entre CO e C1, e sim entre C1 e C2. Nós temos aqui a articulação atlantoaxial, entre o atlas e o axis. Olha aqui que interessante. Essa articulação é entre C1 e C2. Primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical. Atlas, C1, axis, C2. Elas representam, pessoal, metade da mobilidade da coluna cervical. Ou seja, bastante coisa. Se um dia você acordou aí com um torcicolo terrível, provavelmente você não vai conseguir olhar para os lados. Quer dizer que você está com a cervical alta comprometida. Olha só a importância de C1 e C2. Elas representam 50% dos movimentos de rotação da coluna. Então, essa articulação ela é extremamente importante para a funcionalidade da cabeça e pescoço. Ela é uma articulação central com 2 articulações facetárias, tá aqui essas articulações, elas estão bastante no plano aí horizontal, por isso que elas proporcionam esses movimentos aí de rotação, tá ok? Olha aqui, ó, o axis ele encaixa aqui nessa articulação inferior do atlas e elas estão bem dispostas, essas articulações, no plano horizontal, proporcionando essa rotação aí bastante considerável no pescoço. Já as cervicais típicas, que vai de C3 a C7, elas vão mudando aquele ângulo articular, né? Olha, mudança do ângulo das articulações de horizontal para 45 graus inicial, indo até 90 graus em C7. Ou seja, vai aumentando esse ângulo aqui à medida que as cervicais vão descendo aí, na medida que a gente vai fazendo a análise até chegar em C6 e C7. Permissão de movimentos no plano frontal e horizontal, ou seja, elas proporcionam flexão e também rotação do pescoço, tá ok? Flexão acontece até a curva lordótica ficar reta e extensão até os processos espinhosos se encostarem.
tá aqui errado, viu? Tem um S aqui, tá digitado errado, mas até se encostarem. Então, é bastante interessante que esses movimentos de flexão da cabeça, eles vão até o pescoço ficar retinho, bastante inclinado, e a extensão é limitada pelos processos espinhosos. Então tá aí articulações cervicais típicas, facetas auxiliam a sustentação da cabeça, como acontece na cervical alta. Nas inclinações laterais, a vértebra roda para o mesmo lado da inclinação. Anota isso aqui para mim que é importante, que a gente vai ver que nas torácicas essa ação ela é o contrário devido à limitação das costelas. Exemplo, olha aqui, se você inclina a sua cabeça para a direita, a sua vértebra ela vai rodar para a direita. Isso na cervical, tá? C5, C6, C7, grande mobilidade que pode ser alterada com espasmo e dor. Isso é muito comum aí elas estarem afetadas em caso de torcicolo ou muita tensão a nível de pescoço. Já na coluna torácica, outra região agora bastante interessante, vértebras suportam e permitem o movimento da cabeça e tronco, além de proteção de órgãos, principalmente os órgãos vitais ali, como coração, pulmão. E elas também têm uma participação aí na função respiratória, porque elas fazem parte do gradil costal, né, dos ossos ali que contemplam o tronco. O processo espinhoso delas é longo e descendente, sendo palpável ao nível da vértebra inferior. Ou seja, se você acha o processo espinhoso de T8, na verdade você está no nível de T9. Então, o processo espinhoso da vértebra de cima, quando ele é palpável, você está no nível da vértebra, do corpo vertebral da vértebra de baixo. Isso aqui é muito importante, ó. Rotação, inclinação lateral e a flexão permitidas por vários graus pelas facetas articulares. Essas facetas aqui, ó. Mas restringidas pelas costelas. Tanto é que na articulação torácica aí, em especial das vértebras torácicas, elas possuem bastante facetas articulares, ó, das costelas com o corpo, das costelas com os processos transversos. Aí nós temos as articulações facetárias entre uma vértebra e outra, olha aí. Então elas possuem muitas cápsulas aqui. Essas facetas restringem acentuadamente a extensão junto com os processos espinhosos. Acontece aquilo que aconteceu nas hiperextensões de tronco, os processos espinhosos tendem a se tocar um no outro e limitar o movimento de extensão, né? As 3, 4 primeiras vértebras torácicas funcionam com a coluna cervical em inclinação lateral e rotação. Uma coisa que é muito importante agora, na inclinação lateral e nas rotações da coluna torácica, as vértebras torácicas rodam no sentido oposto devido à ação das costelas. Então, quando você gira o tronco para a esquerda, sua vértebra, na verdade, está girando para a direita. Ela se comporta um movimento rotacional para a direita, é oposto. A gente acha que é para o mesmo lado como nas cervicais, mas não é, é oposto. Isso de acordo com o livro Cinesiologia Clínica de Brunston. Essas ações valem tanto para os movimentos combinados ou separados de forma isolada. As vértebras torácicas inferiores têm menos restrições nas costelas. Por quê? Porque as costelas elas estão ali mais soltas, são as costelas flutuantes, por isso que dá essa tonalidade aí de menos restrições. Maior mobilidade para a rotação de T1 a T8, a partir de T8 ali até T12, as rotações elas não têm um comportamento profícuo. Isso acompanha as vértebras lombares. As vértebras lombares são péssimas em rotação, não foram fabricadas para fazer a coluna rotacionar, rodar. Articulações costais, elas estão aí presentes, né, na região dos corpos vertebrais, nas suas regiões posteriores dos corpos vertebrais, bem como aqui nos processos transversos. Olha aqui, ó, temos o corpo, essa é a região anterior do corpo vertebral, e aqui é a região posterior do corpo vertebral. Isso aqui são articulações, ó, costovertebrais, que a gente chama, tá ok? E ainda tem articulações costotransversais que fazem relação com as costelas. Então são duas articulações transversais
são formadas pelas costelas em cada lado da vértebra torácica posteriormente. Por isso, quando a gente manipula uma vértebra torácica, a gente escuta muito aqueles estalidos, né? Tá em uma vista dessas articulações, ó, costovertebrais e costotransversais, olha elas aí fazendo relação com as vértebras. E aqui as costelas flutuantes, então elas são mais livres. Agora a região lombar, região bastante interessante. Essa região ela sustenta a maior parte do peso de cabeça, braço e tronco na postura em pé. Movimentos de rotação somente possível por deformação de cartilagem, em especial de disco, tá? Isso aumenta o risco de lesão, de acordo com Adams e Hunton, 1983. Ou seja, coluna lombar não foi feita para rotacionar o tronco. Flexão é permitida até a retificação da lordose lombar, tá? Movimentos de inclinação lateral com a coluna lombar em flexão são menores, de 6 cai para 3. Ela é muito boa, na verdade, para fazer flexão do tronco. Esse esquema de gráfico aqui eu retirei do Cinesiologia Clínica de Brunston, quinta edição, onde ele mostra a quantidade de movimento que tem em cada região da coluna. Olha aí, cervical, flexo-extensão. Olha como é bastante interessante os movimentos de flexo-extensão, flexão lateral, que são as inclinações e as rotações. Então elas acontecem todos os movimentos ali do tronco, eles são maiores, mais vistos na coluna cervical. É a coluna mais móvel aí da coluna vertebral. É a região mais móvel da coluna vertebral. Já na torácica, observe, eu tenho movimentos de flexo-extensão, pouquíssimos, até T8 ali mais ou menos. Já é T9 a T12 eu tenho um pouquinho de movimentos de flexão. Em contrapartida, observe os movimentos de rotação. Nas torácicas baixas eu tenho pouquíssimo movimento de rotação, porque acompanha aqui a coluna lombar, que é pobre em movimentos de rotação. Tá ok? Coluna lombar, ela é muito boa para fazer flexão e extensão. Flexão anterior na posição em pé na coluna lombar. Olha só, flexão anterior na posição em pé na coluna lombar. Isso gera grandes forças sobre as superfícies articulares das articulações facetárias e estruturas capsulares da região da coluna lombar. Imagina você agora com um peso na mão, ou pegando um saco de cimento, ou uma pessoa muito pesada, ou um balde de água muito pesado. Por isso que é bastante interessante a gente entender que a coluna ela não tem estrutura para sustentar muito peso se você não é preparado fisicamente. Então, olha, resistência passiva em curvamento para frente, ligamentos capsulares das articulações facetárias fornecem 39% aí dessa resistência. Nesse sentido, se você encurva para frente, outras estruturas, olha, ligamentos capsulares, discos, ligamentos supraespinhosos, ligamentos flavos, eles vão estar atuando para auxiliar os músculos. Então, se você tiver enfraquecido em termos de músculo na sua região ali da coluna, essas estruturas vão começar a atuar de forma bem profícua para tentar auxiliar. Olha aí, ligamentos capsulares fornecem 39%, os discos 29%, os ligamentos supraespinhosos e intraespinhosos 19%, os ligamentos flavos 13%, de acordo com Adam, Hunton e Stott, de 1980. Foi retirado também do Cinesiologia Clínica de Brunston. Então, encurvamento para frente, flexão de tronco, resistência passiva em encurvamento para frente, ela é dada por outras estruturas além dos músculos, tais como as cápsulas, os discos e os ligamentos aqui. Agora, falando da articulação junção lombosacral, que é entre L5 e S1, tá ok? Ela é acentuada na posição em pé, principalmente se o indivíduo for muito antivertido, tá ok? Se essa articulação estiver fraca, ela pode permitir um deslizamento da vértebra para frente. Isso é chamado de espondilolistese, que é o escorregamento de L5 sobre S1 ali. Essa imagem aqui ela dá para a gente visualizar, isso é muito comum, é uma
patologia traumato-ortopédica. Tá aqui o deslizamento chamado espondilolistese devido a um defeito, uma quebra talvez aqui de uma lâmina ou de um pilar específico que segura, que prende, né, L5 S1. Então quando há essa ruptura, a vértebra escorrega para frente, né? Agora sobre a fáscia tóraco-lombar ou fáscia tóraco-dorsal, ela é bastante importante, essa estrutura aqui, ó, que une músculos da cadeia posterior do corpo, tais como músculos do tronco, músculos dos membros inferiores, tais como os glúteos, enfim. Ela atua como um imenso ligamento que conecta as costelas, vértebras e sacro ao sistema ligamentar intervertebral posterior e músculos do tronco. Então ela é muito importante porque ela dá sustentabilidade. Olha, auxilia, além da sustentabilidade, ela auxilia no levantamento de pesos, estabiliza o tronco para lançamentos, arremessos com altas velocidades, por exemplo, lançamento de peso, martelo ou dardo das Olimpíadas, além de controlar os movimentos do tronco, né, e sustentando esses movimentos. Ela serve também como fixação para ações musculares. A parte de músculo a gente vai ver em outra ocasião. Por enquanto, a nossa aula vai ficando por aqui, para ela não ficar muito extensa e para eu também poder renderizar o vídeo de forma mais tranquila. Então, a gente se vê nos próximos capítulos aí. Fiquem com Deus e até